Paz, Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e estou aqui para servir os amados. Vocês, meus irmãos, que ainda não se inscreveram no nosso canal, são convidados, ok? Nós temos todas as lições desse ano da ABTEU e do ano passado também. Você pode acessar todas essas lições e os conteúdos também estão em PDF e em PowerPoint que você pode usar na tua EBD, ok? Muito obrigado por estar aí e inscreva-se, compartilhe, dê uma curtida também, ok? Vamos então, hoje a lição é a lição número 11, celebrando a palavra de Deus. Nosso texto vai estar baseado no Salmo 119, toda a lição. E nosso texto áureo é versículo 105, ou verso 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. A verdade aplicada nos diz que os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Nós temos objetivos, que é três objetivos, que é identificar as características do Salmo 119, apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras, mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. Texto de referência, Salmo 119, você lê em casa, por favor. Eu vou já para a introdução. Na introdução nos disse que o Salmo 119 revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus e os benefícios destas práticas. No tópico 1, nós temos um salmo sobre a palavra de Deus e três subdivisões: o salmo acróstico, a lei e o testemunho e os teus mandamentos e os teus estatutos. Vamos lá, o salmo sobre a palavra de Deus. Este salmo gigante, Salmo 119, é bem grandão, né? É uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus na vida do homem. Então, todo esse salmo, ele é focado na palavra de Deus. Ele vai usar diversos sinônimos para se referir a ela, tá? Mas tudo trata sobre a palavra. Primeiro que nós vamos entender que este salmo, no seu formato, é um salmo acróstico. Você lembra o acróstico que usa uma coluna, né, de letras que são como se fosse uma referência, né, para se formar a poesia. E o salmo acróstico, ele vai usar, né, como coluna para essa poesia o abecedário hebraico. E além de usar o abecedário hebraico como o acróstico, também vai usar o paralelismo sinonímico, isto é, ele vai usar vários sinônimos para referir-se à palavra de Deus. E ele demonstra apropriadamente todo o poder da linguagem. Olha só. A palavra, a linguagem, como Deus, né, como a palavra de Deus tem um poder magnífico, tremendo, transformador, tá? Que opera transformação no ser humano. Então, ele vai nos mostrar esse poder da linguagem. A lei e o testemunho. Quando você lê isso, você lê lei, né? É o primeiro termo usado neste salmo para designar a palavra de Deus. O texto disse que andam na lei do Senhor. Então é o primeiro termo, tá? E o que nós vemos? Que a palavra lei, ou seja, a palavra regulamenta, né? Ou seja, a lei regulamenta a conduta do ser humano. Por quê? Porque é um princípio. Então, quando nos apresenta como lei, o objetivo é resguardar o homem dos perigos e lhe conduzir ao melhor da vida. Então, como Deus nos mostra a sua palavra como uma lei, ou seja,
um princípio, tá, que vai regulamentar o ser humano. Você vai lhe dar, sabe que quando a gente compra um aparelho, tem um manual do usuário, tá? É a mesma coisa, tá? Te coloca os princípios que ajudam o homem a se resguardar dos perigos e lhe conduzir ao melhor da vida. Então, se você compra um aparelho e lê o manual e você usa direitinho, o aparelho tem todo o tempo de vida proposto, né, pela empresa. Tá? Agora, se não se respeita, vai ter problemas. Então, a palavra de Deus tem o mesmo propósito: resguardar o homem dos perigos e lhe conduzir ao melhor da vida. Bom, o que nós entendemos por princípios? Veja, princípios são verdades universais. É como a bússola ou como a lei da gravidade. Esses são princípios, exemplos que estou colocando bem visíveis, né? Visíveis em questão de dizer que você facilmente percebe, né? Se a gente pega, né? Vou pegar aqui meu apagador, né? Se eu solto, né, ela cai, tá? A lei da gravidade puxa. Isso é um princípio, tá? São princípios, são verdades universais. Ou seja, a lei da gravidade funciona aqui, também lá na China, né? Do outro lado do mundo. Valores. Os valores são regras individuais que orientam a pessoa em suas relações, decisões e ações. Ou seja, é o que a pessoa valoriza particularmente. Então, eu tenho meus valores, tá? Eu gosto muito de ler, né? Sou um pesquisador, né? Leitor, né? De livros. Então, esse é um valor meu, tá? Uma regra individual que eu tenho de sempre estar lendo. Então, temos os princípios, que são verdades universais, e os valores. A palavra de Deus é um princípio. Veja, princípio, então, é o que Deus valoriza, é imutável. Tá? Quando Deus coloca a sua palavra, tá? É um princípio, tá? Que Ele valoriza. Agora, os valores é o que a pessoa, o ser humano, valoriza. Mateus 6:21, ele diz, né, que é aquilo que nós valorizamos, amamos. Tá? Então, é importante você entender isto. Quando falamos de princípios, é o que Deus valoriza, esse é imutável. Tá? Deus, a palavra de Deus como princípio é imutável. O norte, né, se você pega uma bússola, tá, não tem como mudar o norte. Norte é norte. Tá? Você pode pegar a bússola de todo lado, ela vai voltar para o norte. Então, um princípio é o que Deus valoriza. Vamos entender melhor os teus mandamentos e os teus estatutos. Veja, mandamento é uma instrução, tá? É uma instrução sobre como as coisas devem ser ordenadas. Ou seja, um mandamento é uma receita para o sucesso. Literalmente isto, tá? Mandamento é uma instrução que tem por objetivo o quê? Te conduzir ao sucesso. Eu coloquei aqui um bolo, né? Um bolo, a gente segue a receita. Se você segue a receita passo a passo, você tem o resultado desejado. Se você ouve o mandamento do Senhor, as instruções do Senhor e segue passo a passo, com certeza o sucesso te espera, tá? Se você seguir a palavra de Deus passo a passo, você tem risco de ser um grande homem ou uma mulher de sucesso. Estatutos. Este termo, estatuto, tá, passa a ideia de obrigação de seguir os mandamentos. Então, ele te deu os mandamentos e ele te coloca como uma obrigação, encarando eles como princípios, isto é, como uma verdade eterna. Veja, eu coloquei aqui, né, a lei da gravidade. Então, um avião, né, ele pode voar muito longe, só que ele respeita a lei da gravidade.
ele trabalha com a lei da gravidade, um princípio. Se ele não respeita a lei da gravidade, este avião vai cair, tá? Então, quando fala de estatuto, ele nos está falando de regras, né, que são obrigatórias para seguir se você quer chegar longe. Então, se eu quero voar longe, eu tenho que respeitar a lei da gravidade. Se eu quero ir na minha vida, né, em todas as áreas da minha vida, eu quero ir bastante longe, eu quero ir longe, eu tenho que seguir os estatutos do Senhor, tá? Porque são princípios, tá, que vão me conduzir muito longe. Vamos ver algumas qualidades das Escrituras. Justiça, doce e verdade. Este salmo descreve algumas das qualidades das Escrituras. Justiça é a legalidade, fala sobre seguir determinados procedimentos. Ou seja, é uma lei colocada por uma autoridade. Exemplo, nós colocamos aqui na revista, está o rei Dario e Daniel, né? O rei, ele coloca uma lei, ou seja, é uma legalidade, uma lei. Ninguém pode orar a nenhum Deus senão ao rei. Veja, é uma lei feita por uma autoridade, mas de forma egoísta. Na verdade, ele está sendo manipulado por outros para prejudicar Daniel. Você percebe que às vezes pode ter uma lei, mas essa lei pode ser injusta. Então, quando falamos da palavra de Deus como justiça, nós estamos falando da justiça que fala de observar determinados valores e intenções internas. Então, o que é justo, tá? Deus, a palavra de Deus como algo que é a justiça, tá? Ele vê os valores, as intenções internas. Deus valoriza o ser humano, a essência, tá? Então, a palavra de Deus é uma das características, uma das qualidades da palavra de Deus, é que ela é justa, ok? Ela valoriza o que de fato deve ser valorizado. E doce, né? O salmista disse assim: oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Olha só, né? O salmista disse: nossa, é gostoso, é doce. Agora eu quero que você faça o teste. Eu quero que você sinta a diferença do gosto da palavra. Gosto mesmo. Veja só. Uma pessoa, numa linguagem comum, ela pode colocar assim: não alcancei a minha meta. Não alcancei minha meta, eu sou um fracasso. Percebe esse gosto. Eu sou um fracasso, tenho um gosto negativo, um gosto ruim. Agora escute como o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, como a palavra de Deus tem um gosto diferente. Olha só, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Paulo está falando a mesma coisa que a frase anterior. Ele não alcançou o que queria, não que já tenha alcançado. Você não alcançou sua meta, mas ele diz assim: ou que seja perfeito. Está vendo que quando eu falo perfeito, eu me sinto melhor, eu me sinto elevado? Paulo está dizendo: eu não alcancei, mas eu aprendi com isso, eu cresci com isso. Então, a palavra de Deus tem um gosto diferente. E é importante que você perceba isto, porque à medida que você vai lendo a palavra e você vai começar a falar na linguagem da palavra de Deus, você vai ter sentimentos diferentes, resultados diferentes. Uma coisa é dizer assim: não alcancei minha meta, eu sou um fracasso.
Outra coisa é dizer, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito. Tá? Então sinta o gosto, perceba que quando o salmista está dizendo quão doces são as tuas palavras, ele está dizendo justamente isto. Quando eu leio, tua palavra me delicia, me dá gosto na vida. Ok? Então, vamos deliciar a palavra. Verdade, a verdade. Os anúncios da palavra de Deus estão de acordo com a realidade. Isso é verdade. Né? Conceitualmente, tá? Verdade é aquilo que condiz com a realidade. Então, a palavra de Deus condiz com a realidade, tanto no que diz respeito a Ele, como o que diz respeito a nós, acerca do ser humano. Então, verdade, a palavra de Deus para nós é a verdade. O que Ele diz a respeito de Deus é isso, e o que diz acerca do homem é isso. Não aceite outra verdade. Bom, falando de verdade, agora que eu quero que você pense um pouquinho comigo. Como você enxerga a Deus? Um juiz injusto, um carrasco? Como você enxerga? Qual é a verdade? Verdade, nós estamos falando, a palavra de Deus é a verdade. O que você lê na palavra? Como você enxerga Deus? Ou você enxerga um pai, amigo, irmão? A palavra é a verdade. Tá? É muito importante isto, porque como você enxerga a Deus, isso vai influenciar no teu relacionamento com Ele. Porque se você vê Deus como um pai, amigo, irmão, você quer estar junto. Você não tem medo dele, você se aproxima dele, há um prazer de estar com ele. Agora, se você enxerga Deus como um juiz injusto, um carrasco, você não quer ter proximidade, ok? Bom, verdade, ainda pensando sobre verdade, como você se enxerga? Qual é a verdade? Eu não tenho valor? Ninguém me ama? Não tenho potencial? Será que são essas perguntas que você faz? Né? Você olha para si mesmo e diz, puxa, eu não tenho valor, ninguém me ama. Como você se enxerga? Ou você enxerga conforme a palavra de Deus diz, que você é imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha essência. Tenho todo o potencial que eu preciso. Olha só, como eu me enxergo, como você se enxerga. Tá? Se a pessoa se enxerga, tá? Mesmo que no momento está sem as forças, sem todas as capacitações, mas se ele se enxerga conforme a palavra, ele vai despertar o potencial que tem. Tá? Então somos imagem e semelhança de Deus, criados em Cristo Jesus, e nós vamos agir conforme isso. Vamos fazer igual a essa imagem, né? Eu posso hoje ser um gatinho, mas vou me tornar um leão. Eu tenho potencial para isso, ok? Os benefícios das Escrituras: liberdade, estabilidade e vida. Quais os benefícios que advêm aos que amam e obedecem às Escrituras Sagradas? Vamos pensar. Primeiro, liberdade. O salmista disse, andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Olha só, quem é livre? Aquele que está livre do trilho do trem ou aquele que está preso ao trilho? Olha só, quem está com liberdade? Nós temos que entender muito bem isso, tá? Às vezes a pessoa pensa que ser livre ou ter liberdade é não estar preso a nada. Mas se o trem não está seguindo, sendo direcionado, se ele não está preso aos trilhos, não vai para lugar nenhum, lamentavelmente. Mas quando você está nos trilhos, aí esse trem é livre, tá? Para chegar ao seu destino,
para ir muito mais longe. Liberdade. Quem está livre para explorar os oceanos? Aquele que está preso à bússola ou aquele que dispensa a bússola? Veja, a liberdade, né, ela comporta este ponto. Tá? Liberdade não é você estar livre de tudo, tá? É você estar, né, dependente de um princípio. Tá? A bússola é um princípio que te norteia, né? Então, um marinheiro tem toda a liberdade de explorar o oceano, tão somente quando está dependente da bússola. Assim também é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma bússola para o ser humano. Nós temos toda a liberdade de explorar o melhor que Deus tem para nós quando nós estamos dependentes da palavra de Deus. Estabilidade. A palavra de Deus traz o benefício da estabilidade. Estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade e solidez. Bom, aí que vem a questão, né? Ouvir quem? Eu vou ouvir a palavra de Deus, aquilo que a palavra me diz, ou eu vou ouvir outras pessoas ou as circunstâncias. Às vezes essas circunstâncias gritam, né, aos nossos ouvidos. Às vezes as circunstâncias gritam para serem atendidas. Mas o que diz a palavra? Em quem vou acreditar? A quem eu vou ouvir? Muito importante, a palavra gera estabilidade. Se eu aprendo a depender da palavra de Deus, independente do que os outros falam ou das circunstâncias, eu vou ter solidez, eu vou ter firmeza, eu vou ter permanência. Minha vida vai ter estabilidade, ok? Então pensa bem, a palavra gera, tá? A palavra de Deus, ela traz esse benefício da estabilidade, mas depende de eu ouvir ou não ouvir, crer ou não crer nesta palavra. E vida, olha só, o salmista disse assim: a minha alma estava apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Olha que coisa linda, vivifica-me segundo a tua palavra. E ele estava lá no pó, ou seja, estava no nada. É interessante porque a Bíblia diz que no princípio, né, não havia nada, estava tudo um caos. E Deus está lá no meio do nada. E nada acontecia. Só aconteceu tudo quando Deus falou a sua palavra, quando o Senhor disse. Disse Deus, haja. E disse Deus, haja isso, haja luz, haja mares, haja terra, e haja, e conforme Deus disse. Essa palavra criou, deu vida, trouxe vida, chamou a existência. O salmista está dizendo isso. A minha alma estava apegada ao pó. Eu me senti um nada. Mas vivifica-me segundo a tua palavra. Olha só. Diz assim: Senhor, assim como no início a tua palavra deu vida ao universo, me dá vida. Meus irmãos, minhas irmãs, quando você lê a palavra, isso gera vida em você. Então, aproveite, leia, medite, rumine a palavra, né? Coma a palavra, tá? Porque ela vai produzir vida em você, a tua alma vai ser vivificada. Amém? Deus abençoe, meus amados. Nós chegamos à conclusão.
Identificamos as características do Salmo 119, apresentamos as qualidades das Sagradas Escrituras e mostramos a importância de meditar na Palavra de Deus. Deus vos abençoe, uma boa escola bíblica dominical. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Dar seu like ou sua curtida e compartilhe com irmãos, com irmãs, com amigos. Amém? Deus vos abençoe, uma boa EBD para vocês.